Então, eu vou chamar aqui a Carla Romano. Vou chamar também a Isis Medeiros. E a Iná Camila. É assim que fala? Falei certinho? Como vocês podem ver, a força feminina aqui, como sempre, é uma exposição só de mulheres, a gente preza muito por essa participação, então a própria exposição foi praticamente toda feita por mulheres, a montagem, as artistas, produção, então faz parte aí do nosso conceito da exposição, então por isso temos uma mesa só feminina. Amanhã a gente vai ter alguns homens, poucos, mas teremos. Bom, eu vou começar apresentando elas rapidamente, eu não vou aprofundar muito, porque eu prefiro que elas falem sobre o assunto. Tá? Vou pegar uma colinha, porque eu não sou a melhor pessoa para falar. Na verdade, quem deveria estar nesse lugar é a Isadora Canella, que é a curadora da exposição. Ela é ótima para falar, mas ela teve um compromisso aqui pertinho, na África do Sul, então ela está lá e, enfim, eu precisei assumir esse papel. Então, assim, se eu gaguejar, gente, não leva em consideração, porque eu sou realmente tímida para falar em público. Mas eu vou pegar minha colinha aqui para me ajudar. Exato. Bom, primeiramente é uma enorme satisfação estar aqui hoje, né? Eu sou Marina Cliquian, sou coordenadora de projetos do Instituto Camille e Luiz Taliberti e gestora de projetos culturais e gestora do Paisagens Mineradas, essa exposição que está aqui na Fotoativa, Associação Fotoativa. Paisagens Mineradas é um projeto do Instituto Camila e Luiz Taliberti, comigo na gestão e com a Isadora Canella na curadoria, como eu já falei. Pessoalmente, eu estou muito contente de estar aqui na Associação Fotoativa. Agradeço novamente a todos os envolvidos, Jorge, Irene, que não está aqui agora, Rafael, que passa aqui à tarde com a gente também, Miguel, sem dúvida, todo mundo que esteve aqui presente essa semana e, assim, para a gente é uma enorme honra, porque a gente vem de fora e a gente não gostaria de chegar aqui com uma exposição tão intensa, tão potente, sem ter aliados locais e pessoas que a gente pudesse contar. E foi muito melhor do que a gente imaginava. Está sendo incrível essa semana toda aí de montagem, com a participação de todo mundo, o empenho, o apoio. Então, para além da exposição, todas as relações que estão sendo construídas aqui, elas são muito, muito ricas e importantes. O Instituto Camille e Luiz Taliberti ele foi criado para honrar a memória da Camille e do Luiz e das 272 vítimas de Brumadinho. E também das 19 de Mariana, né? As vítimas da mineração, na verdade. E essa memória, né? A gente manter essa memória ativa, ela é muito importante para que não aconteça novamente, né? E para que a gente lembre essas pessoas que partiram de uma maneira tão trágica. Aqui a gente está falando sobre mineração, mas a gente não fala só sobre mineração. A gente fala sobre todas as atividades que têm um potencial destrutivo enorme. Então, a gente fala sobre agropecuária, a gente fala sobre extrativismo, a gente fala sobre tudo aquilo que o homem coloca a mão, arranca e não devolve, né? Então, a gente aqui está, né, o tema principal é a mineração, mas ele se estende a todas aquelas atividades que têm um poder destrutivo imenso, né? A mesa de hoje ela abre um ciclo, né, de mesas que vão acontecer na abertura dessa exposição, que começou ontem. E a gente vai falar sobre a propaganda na era do greenwashing. Vocês já ouviram falar sobre greenwashing? Todo mundo aqui já ouviu falar? Vocês sabem do que se trata, greenwashing? Vou contar.
Bom, greenwashing, ou lavagem verde em português, né, é uma prática que consiste em uma organização, quando uma organização se apropria de virtudes ambientalistas de forma injustificada. Para isso, são usadas técnicas do marketing e da propaganda. Então, quando a gente fala da propaganda na era do greenwashing, a gente está falando dessa prática que as empresas fazem de persuasão e de manipulação das informações. Então, é aquilo que convém, né? A empresa ela conta aquilo que convém, né? Claro, claro. Eu estou dando esse tempo justamente. Imagina. Bom, então, quando a gente fala em greenwashing, um pouco como eu li aqui, né? A gente está falando dessas práticas dessas empresas, dessas grandes empresas, né? Que utilizam da propaganda para persuadir, manipular e convencer as pessoas de que elas são realmente muito boas. E se a gente olhar uma propaganda de uma mineradora chamada Vale, por exemplo, a gente sabe o quanto aquilo toca fundo. A gente fica tocado por aquilo, a gente se sente sensibilizado por aquilo. Isso é uma técnica, não é uma prática. A propaganda faz isso. Ela convence a gente de que aquilo é muito bom. E eles são capazes mesmo de fazer isso, né? Eles conquistam o público. Então, a gente está aqui para falar exatamente o quão ruim é isso, porque a gente está falando basicamente de fake news, né? Eles não falam a verdade, eles não contam a verdade. A verdade é muito ruim, pior não diria, mas ruim, né? Bom, eu vou passar, a mesa não é para eu falar, né, para elas. Então, eu vou passar a palavra para elas, vou fazer uma apresentação rápida e eu quero que cada uma traga a sua perspectiva dentro da propaganda na era do greenwashing. A Isis Medeiros já esteve com a gente lá em São Paulo nessa mesma mesa, a Carla também. Então, eu não vou me aprofundar, porque eu quero que vocês tragam as suas reflexões. E peço também que vocês se apresentem rapidamente o que vocês fazem, qual é o trabalho de vocês. Está comigo? Estou novata aqui na mesa também, né? Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Iná Camila, eu sou da cidade de Baião, Pará, a jusante da hidrelétrica de Tucuruí, no grande projeto Carajás, faz parte do grande projeto Carajás. E eu sou de uma comunidade chamada Limão, uma comunidade ribeirinha em Baião, impactada pela barragem. Dá para escutar? Tá? Oi. Atualmente, eu sou doutoranda na Universidade Federal do Pará. Migrei, assim como vários jovens, de Baião para a capital, para estudo. E, atualmente, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em agriculturas familiares, agriculturas amazônicas familiares, no INEAF. E estudo justamente a minha região. Eu fiz a graduação, entrei no mercado de trabalho e depois resolvi seguir a carreira acadêmica, posteriormente. E estudo hoje o meu território, e justamente essas transformações socioambientais advindas desses grandes projetos implementados na região. Não somente Tucuruí, que foi ali na década de 80, tudo que veio com ela, que a gente ainda vive esse processo, mas o que está se avizinhando, na verdade, o que está acontecendo. A hidrovia ela está em fins de ser implementada, né? Ainda há uma discussão, ainda há todo um processo, né, com relação ao licenciamento, mas ela não vem no dia que ela começa a funcionar, ela vem muitos anos antes. Vem o efeito de arrasto, que a gente chama, que vem uma nova fronteira agrícola, a gente
teve a implantação de uma fronteira agrícola da soja, do arroz e do milho na região agora, e abertura de estradas, claro, para poder viabilizar o escoamento dessa produção. Então, a hidrovia não vem sozinha, ela vem com essas transformações, com a implementação desses novos mercados, dessas estruturas, né, que vêm com o projeto. E a minha análise ela é justamente essa. A partir desse lugar, é uma análise metodologicamente autoetnográfica, porque eu faço parte da região, a minha família é toda da região, já são 8 gerações ocupando o mesmo território. Eu saí de lá para estudar e eu não estou sozinha, eu não estou há esses 30 anos, eu não tenho só 30 anos de memória, eu tenho essas 8 gerações de memória desse território, desde antes da implementação do grande projeto até hoje na implantação de um segundo grande projeto para um mesmo lugar. Então, são muitas memórias, muitas gerações tentando sobreviver a todas essas transformações que elas são violentas. A gente sabe como é. No primeiro grande projeto, que foi a colonização, muitos povos indígenas, muitas nações desapareceram da região. Atualmente, nós temos uma terra indígena, a Sorini, Tocantins. Nós temos aproximadamente, acho que uns 20 territórios quilombolas e mais algumas comunidades ribeirinhas. E esse quantitativo, o que me assustou quando eu me dediquei a estudar o projeto, quando eu decidi que era a temática que eu gostaria de seguir na pós-graduação, o que me assustou é que nós não estamos lá, nesse EIA-RIMA. Esse quantitativo ele não existe. Então, é como se não fosse impactar ninguém. E isso é intencional. Isso também é da propaganda. O EIA-RIMA não trazer esse quantitativo de comunidades, não trazer essa informação dessas pessoas, também é um tipo de propaganda. Que vão ser pouquíssimas pessoas impactadas, vai trazer mais benefício do que malefício. Vai trazer estrada, porque o poder também constrói. E aí o que fica é exatamente isso, essa infraestrutura que vai sendo montada para viabilizar esse transporte dessa carga, que não é apenas soja, também é minério. E no começo ali do desenvolvimento do meu projeto, eu tinha muita dúvida se ele era viável. A gente passa por isso na academia. Falando agora como acadêmica, a gente passa por isso na academia. E o que me deu a certeza de que o projeto ele tinha viabilidade, ele tinha sentido, foi em julho de 2023, eu estava em Baião com a minha família, e numa manhã passou um comboio de barcaças carregadas de minério. E aquilo assim assustou todo mundo, porque a gente ouve falar, vai ter uma hidrovia e tal, mas até então estava ainda naquele campo da imaginação e do sofrimento psíquico, de uma pré-implantação de um projeto. E a gente viu aquilo acontecer, sem que tivesse a licença, sem que já fosse implementado, sem que fosse feita a dragagem das praias. Simplesmente 10 ou 12 balsas atravessando esse rio, atravessando esse território ribeirinho, sem qualquer licenciamento e sem qualquer cuidado. O minério estava por cima das balsas. Nós conseguimos fazer algumas imagens e a gente descobriu que era manganês. Um tempo depois, uns meses depois, nós soubemos que era uma extração ilegal de minério um pouco mais acima de Tucuruí. Então, a gente vê como isso abre também esses caminhos para a ilegalidade. Isso foi impactante. Para mim, como pesquisadora, claro, eu vi que tinha substância a pesquisa, mas como comunitária, para mim foi bem chocante. Eu compartilhei do mesmo pensamento que as outras pessoas tiveram naquele momento. Um sentimento de revolta, um pensamento de que nós veremos isso acontecer frequentemente. O nosso minério apenas passando por nós. A nossa riqueza passando por nós. E a gente vai ficar aqui, em terra firme, só dizendo adeus. É o que vai acontecer.
E esse momento ele foi bem confuso para mim nesse sentido, como pesquisadora e como comunitária, que a minha família toda mora ali, apenas eu moro aqui. E vivo essa vida da pesquisa aqui. Então, nesse momento eu tive o choque, né, como uma pessoa da comunidade, uma pessoa da academia. Isso me fortaleceu a minha pesquisa, e a importância de trazer essa narrativa para a minha pesquisa através de uma autoetnografia e da memória desse território, porque o território lá ele não é só o território que a comunidade vive, esse território de moradia. Tem o território de trabalho, que a gente que é de comunidade tradicional sabe como é que funciona. Essas mudanças temporárias que a gente faz para a coleta, para a agricultura em determinadas áreas, né? A agricultura do tabaco na ilha, né? Antigamente, que meus avós fizeram isso, meus bisavós fizeram isso, da seringa, da pimenta do reino, posteriormente, agora mais recentemente, a pimenta do reino, já em uma outra área de terra firme, a mesma mudança temporária, a mesma dinâmica territorial que eles fazem e que eles faziam há 100 anos atrás. E essa mesma dinâmica ameaçada por essa nova fronteira agrícola também, que se aproxima desse território de trabalho, e é como se eu visualizo isso como se essa comunidade, não só essa, as outras todas que ficam no curso do rio, como se elas estivessem sendo comprimidas. De um lado, esse avanço do agronegócio, da soja, do milho e do arroz, e do outro, a hidrovia, que vai dragar as praias e vai afetar a pesca, e essa dinâmica com as ilhas, de criação na ilha, e essa mobilidade, porque tem muitas comunidades no outro lado do rio, que acessam o que tem na parte central da cidade, que são os bancos, os principais serviços, né? Saúde, educação. E é como se eles estivessem ali comprimidos, agonizando, e de uma maneira muito acelerada. Essa é a perspectiva que eu tenho, a visão que eu tenho, é o que eu sinto toda vez que eu vou lá, que eu vou assim preparada para fazer campo, com um outro olhar, né? E isso causa sofrimento. É saber que tudo isso vai acontecer, né? Que a gente passou pelo processo que foi Altamira, que foi Belo Monte, né? O processo violento que foi Belo Monte, mesmo assim ele foi implementado, né? Ele ainda funciona daquela maneira que a gente sabe como sem viabilidade nenhuma, com impacto gigantesco na pesca. E esse mesmo impacto a gente vai passar novamente agora na minha região. Eu estou trazendo esse relato porque foi o que eu me propus a trazer, né, de como essa mineração... E é para a mineração, né, gente? A justificativa, o mote tem a soja, tem tudo, mas tem a mineração, né? Tanto que eles estão fazendo mesmo sem licença, mesmo sem funcionamento da hidrovia. E eu trago esse relato porque é uma tecla que eu bato muito. A gente vai passar por isso novamente. São mais impactos para uma mesma região. E quando a gente vai olhar na nossa legislação, quando a gente vai ver se existe alguma salvaguarda, algum normativo para esses casos de regiões duplamente, triplamente impactadas, não existe. Não se fala em impacto cumulativo. Quase não se discute zona de sacrifício, racismo ambiental. Pouquíssimo debate sobre isso. Então, eu decidi trazer toda essa carga para sustentar esse debate de impacto cumulativo, para sustentar essa zona de sacrifício, que reiteradamente passa por esses processos. E os nossos povos, a nossa cultura, ela mudando radicalmente a cada novo processo, que é cada vez mais acelerado. A gente não consegue acompanhar o que está acontecendo. De um dia para o outro, a gente passa a ser não mais Estrada do Limão. A prefeitura baixou que é Rua do Limão agora. A gente já não fala mais, a nova geração não fala mais, eu estou indo à cidade. Não, eu já estou na cidade. São os idosos que dizem, eu vou lá na cidade, vou comprar alguma coisa, vou ao banco, vou lá na cidade. Ainda tem nessa geração, né, a mais velha, ainda tem essa visão de que lá não é cidade, mas a prefeitura já disse que é Rua do Limão, não é mais Estrada do Limão. Então, passa por um acelerado processo também de urbanização, de um dia para a noite. É essa perspectiva, essa a visão que eu tenho
sobre essa transformação e a gente sabe para o que é. Para essa extração de riquezas, para essa implantação desses projetos, o que Tucuruí deixou para a gente? É o que a gente sempre se faz essa pergunta lá. O que Tucuruí deixou para a gente de escola, de saúde? Nada. Nada. Eu falo isso com propriedade porque eu sou de lá. Nada. Nada. Nós passamos bons bocados por conta da saúde. Eu fui aluna de escola pública. Sei muito bem como é que foi. Tucuruí não trouxe benefício. Apesar de ter royalties, não sei o quê, enfim, isso não foi implementado, não trouxe benefício nenhum. E agora, com o projeto da hidrovia, é mais grave ainda, porque não tem nem previsão de benefício. O que tem é se estragar uma roça de cacau, a gente vai fazer o replantio. Não tem previsão de doação de cesta básica, nada. A pesca vai ser impactada durante 5 anos. Pronto. Talvez tenha alguma compensação, mas acredito que talvez seja de cesta básica, o que não muda a vida e a realidade de ninguém, a gente sabe muito bem. Então, a luta que tem hoje lá, tem uma luta pela compensação, mas tem a luta também para que isso não ocorra, para que essa hidrovia não aconteça, porque é um impacto atrás de outro impacto, e a gente sabe que isso acaba completamente com o território, com a cultura, com a alimentação. E falando como uma pesquisadora de um Instituto de Agriculturas Familiares, a agricultura familiar está minguando nessa região. O tipo de alimentação que a gente tem hoje é outro. A quantidade de casos de câncer estão aumentando e a gente não tem estrutura nenhuma de saúde. A quantidade de pessoas abandonando a escola para ir trabalhar nas fazendas de soja, para ir trabalhar na construção da estrada, também é muito grande. E isso não muda a nossa realidade. É temporário esse trabalho. Então, é o progresso chegando, você tem trabalho, a propaganda, o EARIMA diz isso, muitos postos de trabalho. Só que quando você vai lá ver a tabelinha, previsão, 5 postos de trabalho. Nossa, para uma cidade que hoje tem 50 mil habitantes, 5 postos de trabalho vai fazer muita diferença, né? Então, a minha pesquisa, assim, bem basicamente, é sobre isso, é sobre também a análise do discurso, né, que é construída lá e que, infelizmente, as pessoas compram isso. É o progresso, quando eles veem a construção da estrada, quando eles veem aquelas Hilux gigantescas na praça no final de semana, o comércio ali, restaurante, nossa, o progresso está chegando. E quando está tocando a sofrência lá, ao invés de estar tocando brega, o progresso está chegando. E isso de pássaro junino, de boto, não, isso não, vamos fazer uma cavalgada. Acontece há 10 anos, inclusive, lá em Baião, uma cavalgada, o povo todo de cintão, bota, numa cidade ribeirinha. Então, essa é a visão de progresso que se tem e que é valorizada hoje em dia, porque se compra muito facilmente o discurso, porque o poder constrói, está construindo estrada, está construindo acesso para esses lugares, está movimentando a venda de terras, e a gente sabe muito bem quem lucra com essas coisas, com tudo isso, e quem perde com tudo isso. Poucos são os que se levantam para falar sobre isso, para fazer uma reflexão. A gente tenta fazer essa conscientização para que essa mudança seja um pouco menos dolorida, mas é bem difícil. É muito difícil ir contra tudo isso. Eu vou confessar que é bem difícil ir contra tudo isso, porque você está lá vendo o que está sendo construído. Então, é bem difícil. Assim, rapidamente, é isso. Obrigada. Ei, gente, boa noite.
Meu nome é Isis Medeiros, eu sou fotógrafa, sou fotojornalista e fotodocumentarista, sou mineira. Nasci numa cidade próxima de Mariana, cidade chama Ponte Nova. A minha cidade também é uma cidade impactada por esse crime que foi causado, né, pelas mineradoras na cidade de Mariana. Mariana é uma cidade que já tem 300 anos de exploração de mineração. Ela nasceu com a mineração, Minas Gerais nasceu com a mineração, e isso é muito sofrido para mim. Não. Então, quando rompeu a barragem de Mariana, em Mariana, né, porque não é a barragem da cidade, é uma barragem na cidade, né? Quando rompeu essa barragem em 2015, eu já fotografava movimentos sociais. Eu já me envolvia com movimentos políticos nas ruas, eu já fotografava os movimentos políticos, mas eu não tinha noção nem dimensão do tamanho dessa história, né? O quanto que isso impactava diariamente as nossas vidas. Eu não tinha essa consciência até que essa barragem chegou para destruir um território enorme, né? Não só Mariana, mas toda uma bacia do Rio Doce. São 670 quilômetros que o rejeito percorreu até chegar ao mar. E quando ele chega no mar, no Espírito Santo, ele não impacta só o Espírito Santo, ele impacta também o sul da Bahia, impacta o Rio de Janeiro. Mas essa história foi toda invisibilizada e a grande razão é o greenwashing, é a forma como a empresa se encarregou de encobrir esse crime e de trazer outras narrativas para poder esconder a realidade dessas pessoas. Nós não temos pesquisas voltadas para esse crime que, de fato, representem para nós a realidade. Não, as universidades, as ONGs, as organizações que chegaram para fazer pesquisa foram boicotadas. Existe uma força muito grande para impedir que essas pesquisas sejam feitas, até mesmo para que a gente não tenha noção do que de fato é esse grande impacto que causou, né, que está causando hoje doenças, enormes doenças, muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com problemas mentais, problemas de pele, problemas de respiração, porque essas pesquisas foram boicotadas. Então, a gente sabe que esses problemas existem, sabe que eles foram causados por essas mineradoras, né? No caso de Mariana, foi Vale, Samarco e BHP Billiton, que é uma empresa anglo-australiana, não é uma empresa brasileira. A Vale também não é mais uma empresa brasileira, né? A Samarco é essa capa, né, que foi criada, uma empresa criada por duas grandes empresas internacionais que causaram todo esse crime que está reverberando há quase 10 anos. Né? Ano que vem já completam 10 anos esse crime. Continuamos sem justiça, continuamos sem uma perspectiva de fato de que aconteça uma grande transformação, que é o que a gente gostaria que tivesse acontecido, que a partir da visibilidade do maior crime socioambiental ligado à mineração no mundo, não é no Brasil, é no mundo, né, com 20 vítimas, eu vou até te fazer essa correção, porque foram 19 mais um bebê que estava na barriga da mãe, né, da Patrícia, e essa história nos atravessou absurdamente. Eu fui me entender como mineira e fui até entender o nome na minha nomenclatura, né, do lugar de onde eu venho, a partir desse grande desastre crime. Eu acho que isso trouxe consciência para muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma luta muito grande por visibilidade dos crimes e um trabalho muito grande das mineradoras de apagar a história, de limpar essa lama através da imprensa, através das investidas em publicidade, das investidas em projetos de arte, de cultura, porque é onde eles investem mais e é um lugar onde é estratégico. A gente sabe que é estratégica a arte e a cultura, que é uma forma de sensibilizar as pessoas para o que eles querem que seja contado. Então, eu entendo o meu trabalho de fotografia como não só um espaço de visibilidade, porque é o que eu tento trazer, uma visibilidade para essa história, mas também uma forma de enfrentar as narrativas que eles criam todos os dias para poder dizer o contrário do que de fato está acontecendo. E aí eu trouxe uma série de fotografias para a gente não ficar só no blá 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 aqui, porque é legal também ver imagem
e eu trazer um pouco dessa história para vocês. Aquela primeira imagem das montanhas é o lugar de onde eu venho. Eu tenho muito orgulho, apesar de toda essa história trágica, eu tenho muito orgulho de ser mineira, de ter nascido num território lindo, maravilhoso, cercado de serras. Infelizmente, fui descobrir que nós não temos montanhas no Brasil, e que isso não são montanhas, são serras, que foi uma grande tristeza, porque eu nasci e cresci ouvindo que estamos entre montanhas, cercados de montanhas, e toda essa história que está no meu imaginário infantil, da serra, do trem, né? Que o trem, aquela coisa linda que a gente pintava na escola, como se fosse realmente algo muito lúdico, né? Muito bonito da nossa paisagem. E só depois eu fui entender o quanto aquilo era desastroso, né? 24 horas desse trem carregando as nossas montanhas, porque eles carregam as nossas montanhas, não é minério, né? É montanha que eles estão carregando. E isso, para mim, trouxe uma ressignificação de ser mineira que me dói muito, né? Porque são 300 anos carregando as montanhas para abastecer o mundo, né? O capitalismo. E é importante dizer para onde vai isso, né? Vai para abastecer todo esse consumo desenfreado, louco, do mundo inteiro, que está consumindo não só as nossas riquezas naturais, nossas belezas, mas está massacrando as nossas vidas, né? E não só em Minas Gerais, mas fazendo esse paralelo com o Pará e com tantos outros territórios minerados no Brasil. Estão levando as nossas almas, estão levando a nossa cultura, estão levando a nossa resistência, estão levando a nossa força. E aí eu trago para vocês essa imagem, né? Essa imagem é a Serra do Curral. Hoje é o grande enfrentamento que a gente está fazendo em Belo Horizonte, é a Serra do Curral, que já é minerada há muitos anos e que ainda eles estão tentando minerar mais, porque no cume dessas montanhas, que são as serras, é onde está o melhor minério de ferro do mundo. Assim como Carajás, né, tem as maiores jazidas de minério de ferro do mundo, nós também temos essas jazidas, e elas ficam no cume das montanhas. E é ali também que absorve a água. Nossas serras são esponjosas, é uma coisa muito específica no mundo. É muito, muito, muito rico, isso é muito específico. Pouquíssimos lugares no mundo têm isso, que é a água sendo captada pelo cume. E isso faz com que nossos rios continuem, né, abastecendo as cidades, abastecendo as comunidades. Então, se você tira essa grande capa maravilhosa, protetora do cume das montanhas, a gente perde nossos rios. Então, é isso. É quando a gente faz escolhas por retirar o minério, a gente está também perdendo a nossa água. A gente está perdendo a nossa vida, que é o que nos alimenta, que é o que nos nutre, né? E aí, aqui eu trago essa imagem, porque no fundo está Belo Horizonte. E, até pouco tempo, não se falava sobre isso. Até pouco tempo, ninguém sabia que por trás daquela capa linda, que é o nosso pão de açúcar, em Belo Horizonte a gente tem essa linda serra, né, que é a Serra do Curral. A gente fotografa isso, mas a gente nem sabe o que tem por trás. E por trás tem um monte de mineradoras destruindo. Eu falo até que virou uma casca de ovo, né, um Kinder Ovo, porque por trás está toda essa destruição. Pode passar. E isso virou uma parte da realidade dessa história que eu comecei a enxergar Minas Gerais e todos esses territórios e toda essa paisagem de um jeito muito diferente. Já são quase 10 anos documentando essa história e tentando ressignificar também a forma de mostrar isso, a forma de apresentar essas imagens para o mundo, porque essa aqui é a grande realidade no interior do estado, é a grande realidade dentro da cidade, né, da capital. E eles, antigamente, né, antes dessa grande destruição causada em Mariana, eles cobriam com tapumes, pintavam montanhas nos tapumes, pintavam povos indígenas, pintavam a capoeira, pintavam os quilombos, a cultura. E hoje eles não pintam mais. Hoje está aberto, não tem tapume mais, porque já está tão desgraçado, eles estão tão sem vergonha já dessa história, que eles não estão tendo nem preocupação de cobrir mais. Então, hoje, se você vai... Esse aqui é em Brumadinho. Se você vai no entorno, você vê essas imagens. Você não precisa mais ficar procurando, nem subir drone, nem um helicóptero para ver a imagem. Está na estrada, está em todo lugar por onde você passa, nos territórios minerados. Isso é no Espírito Santo, já o minério chegando no porto, porque esse minério vai descendo, né, diariamente, 24 horas por dia,
para ser descarregado no Espírito Santo, no Porto de Tubarão. O minério, provavelmente esse minério é da Vale. Eu trouxe essa narrativa porque eu queria mostrar um pouco do que é essa paisagem hoje. O que eu enxergo em Minas Gerais hoje, apesar das grandes belezas que nós temos, é o que hoje para onde meu olho vai, para ver essa destruição, essa realidade, para mostrar para as pessoas que estão nesses territórios o quanto elas estão sendo impactadas por isso. A imagem que tem no fundo, né, é a mesma imagem que eu trago aqui. Essa foto foi feita, várias pessoas me perguntaram ontem, eu falei que eu ia contar hoje um pouquinho da história dessa foto. Essa foto foi feita no Córrego do Feijão, exatamente onde aconteceu o rompimento da barragem do Feijão. Esse é o escritório da Vale, é um escritório de segurança, o que é grande ironia e a grande deboche dessa coisa toda, porque a única estrutura que se manteve de pé após o rompimento da barragem foi exatamente o escritório de segurança. E dentro dessas gavetas, porque eu fiquei curiosíssima ali, quando eu cheguei nessa área, foram 20 dias depois do rompimento. E a imprensa estava assim, toda querendo entrar nessa área e não conseguia. E nesse dia eu consegui uma liberação do Corpo de Bombeiros para acompanhar as buscas ali na área. E eu, muito curiosa e atrevida, saí andando e me metendo em tudo que eu via. Eu queria entrar para ver o que tinha sobrado, né? E aí, de repente, abri uma porta e me dei de cara com essa imagem que foi, para mim, muito chocante, porque ela é, né, uma cena muito chocante. Quando eu vi esse crucifixo coberto de barro, eu acho que isso diz muito da nossa história. A igreja teve uma contribuição muito grande para a exploração de tudo no país, né? E continua explorando, né? Continua explorando, continua entrando nos territórios, roubando os territórios. E aí, ver essa imagem, para mim, foi muito forte, foi muito simbólico. Eu queria mostrar os vestígios da empresa, o que é muito difícil, porque como eles encobrem muito bem isso, é difícil mostrar esses vestígios. No dia seguinte do rompimento, eu cheguei lá 3h30 depois, em Brumadinho. Em Mariana, eu cheguei no dia seguinte. Assim que eu cheguei, os funcionários ainda estavam de uniforme, aquele uniforme verde, né, da Vale. E logo no dia seguinte, eles já não estavam mais de uniforme. Eles já estavam com coletes de voluntários, aqueles coletes laranjados para atender as pessoas que estavam chegando, familiares que estavam buscando informação. Então, o primeiro greenwashing, né, que eu vi pessoalmente foi eles mudando o uniforme para não serem confundidos ou não serem identificados como Vale. Porque as pessoas, obviamente, estavam indignadas, estavam muito irritadas, estavam querendo informação, e eles, claro, não queriam assumir esse BO, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Então, o meu objetivo de imagem, como eu já tinha feito Mariana antes, e foram 3 anos e meio depois do rompimento, eu fui com esse olhar. Eu falei, eu quero ver como que a Vale vai se mostrar no território, como que ela vai se colocar no território. Então, para mim, foi simbólico fazer essa imagem, porque é uma imagem da empresa, e dentro dessas gavetas estavam cheios de DVDs, manuais, cadernos, apostilas sobre segurança. Todos protegidos, né? A única coisa que ficou protegida na empresa foram esses documentos. Eu queria ter parado um caminhão ali, carregado tudo, até mesmo para ver quais são esses documentos, né? Quais são esses materiais, que orientações foram essas que não foram seguidas, exatamente. Mas eu não trouxe, até falei com o Wagner, eu queria ter trazido esse crucifixo, mas depois eu pensei, não, simbolicamente, emocionalmente também não queria ter isso comigo. Mas os bombeiros estavam muito à vontade comigo ali, porque alguns dias antes aconteceu aquela grande tragédia do Flamengo, né, com os meninos do Flamengo. Então, a imprensa, que fica urubuzando em cima das tragédias, se deslocou para acompanhar essa outra tragédia. E aí foi quando eu consegui uma brecha para entrar. No dia seguinte, essa foto foi para a capa da Folha de São Paulo, e trouxe uma visibilidade também para dentro daquilo que eu gostaria. A manchete era ótima, me beneficiava, inclusive, a minha narrativa, que era nesse sentido de que a Vale sabia que ia romper, sabia que ia acontecer aquela tragédia, e ainda assim quis pagar o preço desse crime. Era mais barato, né, deixar romper do que, de fato, fazer com que fosse segura aquela estrutura para as pessoas. Essa imagem é emblemática, eu não posso deixar de trazer,
é uma placa que está dentro do Córrego do Feijão também, e que ela diz da missão e dos valores da empresa. E é também um tapa na nossa cara, é um grande deboche. Ela usa muito bem a imagem para conseguir limpar a própria imagem. Então, ela diz muito disso nos textos, nas propagandas lindas, naquela coisa de comercial de margarina, é muito parecido, né? Inclusive a estratégia, que é dizer do quanto que ela é preocupada socialmente e ambientalmente. E nessa missão está escrito: transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Visão: ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo, com excelência e paixão pelas pessoas e pelo planeta. Essas placas tem várias dentro da mina. E essa foi uma das que mais me tocou, assim, porque justamente, imagina você sendo trabalhador e todo dia passar por isso. No refeitório, onde aquelas pessoas foram assassinadas, aquele refeitório que ficava abaixo da mineradora, ficava o tempo inteiro uma TV passando o quanto a Vale tinha ações, o quanto era segura, o quanto era boa, né? E as pessoas tinham essa sensação mesmo. Na cidade, as pessoas chamam a Vale de Mamãe Vale. Não é só em Brumadinho, continuam, né? É uma grande afronta isso, né? Você ouvir isso. Depois de toda essa tragédia que causou, de todo esse crime, as pessoas ainda considerarem, porque tem dinheiro, né? Só que, ao mesmo tempo que tem dinheiro, destruiu tudo que tinha de possibilidade de economia nessa cidade. Porque, ao mesmo tempo que Brumadinho minera muito, Mariana minera muito, antes do rompimento, existiam enormes hortas de verduras que abasteciam a região metropolitana inteira. Então, a região de Belo Horizonte era toda abastecida com essa produção dos pequenos, né? Dos pequenos produtores. Já não existe mais, porque esse solo está contaminado, não tem mais água para regar, e as pessoas não têm mais confiança no que é produzido nessa terra, porque ela recebeu muito rejeito, né? E o lençol freático está contaminado. Então, assim, para dizer que não é só a mineração que traz recursos para as pessoas, a gente não precisaria só depender disso, mas como o modus operandi é de acabar com qualquer outra possibilidade de trabalho, de possibilidade de recurso para as pessoas, para que elas fiquem dependentes da mineração. Então, existe um nome para isso, né, que é a minerodependência, que é essa destruição da cultura, destruição dos territórios, para que as pessoas pensem que a única possibilidade de vida delas é essa. Só que, para mim, o exemplo da produção de hortaliças, para mim, é um exemplo muito forte de que várias famílias viviam disso antes. Então, elas não precisavam da Vale, elas não precisavam da mineradora antes disso acontecer. E aí, com o passar agora do tempo, hoje, infelizmente, a cidade inteira depende do salário emergencial que a Vale pagava, não sei nem se está pagando agora, porque fica horas paga, horas não paga para uns, não paga para outros, para criar também conflitos entre as famílias e as comunidades, porque elas vão criando atritos ali entre elas, por uma coisa que foi causada pela empresa. Pode passar. Isso é próximo de Mariana, né, descendo o Rio Doce. Eu fiz esse percurso milhares de vezes, acompanhei várias dessas comunidades. Isso aqui é Barra Longa, é uma segunda cidade impactada após Mariana. Brumadinho, isso aí foram 5 horas depois do rompimento da barragem. Esse foi o dia que eu acompanhei as buscas com os bombeiros. Foi a maior operação de buscas na história do mundo, não é só de Belo Horizonte, de Minas Gerais, nem do Brasil, é do mundo. Ainda faltam 3 vítimas para serem encontradas. Infelizmente, a esperança é muito pequena que ainda se encontre, né? Os vestígios são hoje muito pequenos, mas continuam-se as buscas. Aqui é onde ficava a pousada. Essas cruzes é o local exato onde ficava a pousada, onde Camila e Luiz estavam.
Essa dona Ivaí, ela estava responsável por cuidar dos uniformes dos bombeiros durante a cobertura, né, durante esse trabalho que eles fizeram em Brumadinho. E a minha história foi cruzando com a história dessas pessoas. Essa é uma comunidade quilombola do Cipó, que foi atingida também. Essa é uma imagem muito emblemática para mim, porque eu acho que ela representa muito essa nossa história, né? O início da mineração, o início da exploração dos nossos territórios. Nossa querida líder maravilhosa, Angoró, que é Pataxó, e que faz um enfrentamento diário, né? Primeiro, para provar que sim, estavam ali, foram atingidos. É uma comunidade, são várias comunidades tradicionais impactadas, e os indígenas foram os principais, né? Porque essa relação com o rio, essa relação com o meio ambiente é muito forte. Então, não é só a morte de um rio, é a morte de uma cultura, é a morte de uma resistência. Aqui é a bacia do Paraopeba, né? O rio Paraopeba, que foi atingido pelos rejeitos. Aqui fica em frente à comunidade indígena Pataxó. Hoje eles foram deslocados porque essa área ficou muito tóxica, né? Para eles foram aparecendo muitas doenças, eles não conseguiram mais se manter nesse território. Eu estou feliz porque depois de 5 anos e muita luta e muito sofrimento, eles conseguiram conquistar uma terra por conta própria. Não foi a Vale, não foi o Estado, não foi ninguém. Foi a luta deles mesmos para conseguirem um espaço para eles recomeçarem a vida. Foi hoje chama Aldeia Caturama. E hoje tem as famílias ali ainda estavam construindo as lonas, né, para poder recomeçarem a vida. Na pandemia, 22 pessoas ficaram doentes ao mesmo tempo e quase perdemos a líder, né, a Angoró. Mas hoje já tem casas construídas, a escola já está construída, agora a luta é pelo posto de saúde. Semana passada ela fechou a BR-381, conseguiram conquistar o direito da CESAI de construir o posto de saúde, de atendimento. Então, nada ali foi de graça. Tudo foi com muita luta, foi com muita resistência, muita briga, muito fechamento de BR. Né? E quando se fecha os trilhos da Vale é quando se consegue falar também com a mineradora. Essa é uma grande luta deles também, não só os Pataxó, mas os Krenak, na bacia do Rio Doce, atingidos pelo crime que aconteceu em Mariana. A gente fala dessa coisa do quanto que o impacto causa ainda outros impactos, que é essa coisa do lixo, né? Desse caso que até hoje eles não têm fontes de água saudáveis. Então, como o solo está contaminado, o rio contaminado, dependem de doação das águas que a empresa ainda paga. Caminhão-pipa para abastecer. Eu fui aos Krenak tem mais ou menos 1 mês e meio, eu estive lá e eu não sabia que eles ainda estavam dependentes de caminhão-pipa. Todos os dias o caminhão-pipa vai, abastece as caixas d'água das famílias, porque não tem ainda uma solução para a questão da água. Dona Maria foi uma das que perdeu a filha também em Brumadinho, Natália. Ela foi uma coisa que me impactou muito, porque ela ainda aguarda a volta da Natália. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava sentadinha na porta e ela só falava disso, era uma repetição, né, da Natália. Ele não tinha encontrado ainda o corpo da Natália. Isso foi durante a pandemia e foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-la e conhecer a história. Infelizmente, ela agora está muito doente e já perdeu a memória. Então, a gente sabe, né, que não teve reparação, não vai ter reparação, né? E é mais uma vida perdida que não está sendo contabilizada. A gente contabiliza 272 vítimas, mas já foram muitas outras que perderam as vidas por infinitas doenças, infinitos problemas pós-tragédia. Esse é o seu José também, em Itabira, que é o berço da Vale, né, onde nasceu a mineradora. Ele fica o dia inteiro ali também vigiando, monitorando uma barragem que tem atrás desse muro da casa dele. Ele está a 15 metros da barragem. E provavelmente ele seria a primeira pessoa atingida caso essa barragem se rompesse. Essa semana, umas 3 semanas atrás, a gente conversou e eu perguntei como é que ele estava. Eu mantenho um diálogo constante com as pessoas, porque
o meu trabalho virou isso, né? Eu era uma fotógrafa de manifestação, de movimentos políticos, fotografava muitos eventos, e a partir desse rompimento eu não consegui não me envolver mais nessa história, porque virou uma história pessoal, uma luta pessoal por justiça para essas pessoas, mas também por trazer visibilidade para os crimes que a mineração causa. As infinitas lutas dos movimentos sociais, né, por justiça. Ontem mesmo eles estavam em Belo Horizonte, tinham mais de 150 atingidos em Belo Horizonte fazendo a luta no Tribunal de Justiça pela reparação das vítimas, não só de Mariana, Brumadinho, mas também pela luta pela floresta amazônica. A gente tenta fazer essa conexão, né, dos biomas também, porque as nossas lutas lá são as mesmas lutas que estão acontecendo aqui. Então, essa conexão é muito forte. E eu estou sempre acompanhando os movimentos, essas resistências, que sim, por mais que sejam perto dessas mineradoras, sejam pequenas, né? Mas ainda é uma resistência e ainda é uma forma de diálogo que é possível trazer direito para as pessoas. Pode passar. Essa imagem eu trouxe por causa da questão da favelização, né? O quanto que as mineradoras causam toda essa dependência e ainda empobrecem os territórios. Um dado que eu queria trazer para vocês é que a mineração no Brasil representa 1% dos empregos. Então, esse discurso maravilhoso que eles fazem de que vai gerar emprego e vai gerar desenvolvimento exato e futuro para as pessoas é a grande mentira que eles conseguem contar e que conseguem convencer as pessoas de que ela é importante. Mas, se a gente for olhar dados, os dados não dizem isso. 1% dos empregos e ainda precarizados, porque 70% dos empregos são terceirizados. Hoje as pessoas não têm os direitos que elas tinham lá atrás, porque trabalhar para a Vale antigamente significava ter muitos direitos, né? Ter direito à saúde, ter direito à educação, os filhos de quem trabalhava na Vale recebiam também direitos, e hoje não é a realidade. 70% dos empregos hoje são terceirizados com muito menos direitos do que tinham antes. E, além disso, o que é pago de CEFEM, que é uma taxa que é paga para as prefeituras para a exploração de minério, 70% desse valor, e aí eu até mandei hoje para o Wagner essa matéria, 70% deste imposto, que é o único imposto que é pago para as prefeituras, ele é sonegado. Então, assim, que futuro é esse? O quanto eles estão, de fato, deixando para os territórios e para nós, enquanto comunidades, se nem o básico do que eles precisam pagar, eles pagam, né? 70% é sonegado. Então, assim, estão levando de graça tudo, né? Não só as nossas montanhas, não só as nossas águas, né? A nossa vida mesmo. E ainda deixa um empobrecimento desses territórios, prostituição, problemas sociais intermináveis nos territórios, né? A falta de água, enfim, as doenças, né, mentais, as doenças sociais mesmo, vão ficando para nós. É a única coisa de legado que eles deixam. Eu trouxe um vídeo recente, que é a última coisa que eu queria mostrar para vocês, que é uma propaganda que me atravessou muito, eu vi outro dia. De tempos em tempos, eles renovam a forma de fazer propaganda. Agora, eles estão investindo em social media, né, que são influenciadores digitais. Então, eles pagam para os influenciadores para falarem bem da mineração. Trouxe essa porque me atravessou muito ver esse cara que, não sei se é uma referência para vocês, mas para mim era uma referência, da Cidade de Deus, né, um dos filmes mais emblemáticos brasileiros, e eles usam pessoas que têm alguma moral, né, que têm alguma referência, assim, para poder fazer propaganda para eles. E claro que a gente sabe que isso tem repercussão, né, e a forma medíocre, hipócrita e desonesta de fazer propaganda. Fala, galera! Estamos aqui hoje para propor um desafio, e esse desafio tem a ver com mineração. É isso mesmo, gente. Eu quero propor para algumas pessoas aqui, se elas sabem que se alguns itens que elas utilizam no dia a dia, se eles contêm minério. Aqui, olá, tudo bem? Com licença. Posso ter um minutinho da sua canção? Tudo bem, cara? Eu posso propor um desafio para vocês duas? Que minério é para você? Minério? Não tem? Você tem certeza? Olha, eu posso provar para você que você tem, sabia? Quadrinho. Só fiz um botão aqui.
níquel também, você sabe que tem uma bateria nele também, mas tem aqui no minério, gente. Ou seja, dá para perceber que minério faz parte do nosso dia a dia. Sinceramente. Que isso? É muita coisa, gente. Se tem a ver com mineração, tem a ver com a Vale. Não é um tapa na nossa cara? E não só ele, tá? São vários. Douglas Silva. Ele era criança no Cidade de Deus, né? Ele tem um papel importante, ele é ator da Globo, mas ele é um dos, né? Não é o único, mas eu trouxe essa referência porque eu uso uma pessoa negra, que provavelmente também é uma pessoa muito vulnerável e são os maiores impactados. A gente sabe que os maiores impactados pela mineração são pessoas negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais. E aí, quando eu vi eles investindo em rede social, mas focado em influenciadores digitais, eu falei, nossa, eles vão usando de todos os artifícios para conseguir convencer. É claro que todo mundo usa minério, está todo mundo aqui usando alguma coisa que, né, que tem minério. Mas não é sobre isso, né? É sobre o quanto nós estamos consumindo desenfreado, o quanto a gente usa muito mais do que a gente precisa, né? E não se tem, de fato, uma campanha para diminuir o consumo. É só cavar mais e cavar mais, como se isso não fosse acabar, como se isso não fosse nos matar. Exatamente, tudo tem consequência, né? E é isso que a gente precisa conversar mais, sobre formas de consumir. Agora a gente vai enfrentar uma situação nova em Minas Gerais, que é a exploração de minerais raros, e agora o foco é o Vale de Jequitinhonha, com a exploração de lítio, para a produção de baterias para carros elétricos. Porque o grande boom agora vai ser essa propaganda em torno dos carros elétricos, porque eles emitem menos. Mas o que significa isso? Destruir mais um território, destruir mais uma cadeia. E o que a gente vai fazer com esses carros que a gente tem hoje? Né? Para onde vai esse tanto de rejeito, que é mais rejeito de mineração? É isso, gente. Eu queria trazer essa perspectiva para vocês. Já deixa no ponto aí as imagens, tá? Eu tô com medo do fio, Marina. Hein, Marina? Tô com um pouquinho de medo desse fio aqui. Tá de boa? Tá. Bota a preta. Não, a preta. A preta é muito boa. É isso aí. Ela tá falando que chega de boto, né? De não sei o quê. Essa é muito boa. Festival do Boto, né? Boa noite. Meu nome é Carla Romano. Sou carioca. Sou formada em Comunicação Visual e Marketing pela SPM. E eu caí nessa faculdade por toda a consequência do que a gente está conversando aqui, né? O sonho da mãe, classe média, que inicia um alpinismo social, né, como a pouca da família que consegue ter acesso, e que sonha com a filha tendo algum tipo de estabilidade financeira. Eu estou ouvindo vocês falarem aí, e eu lembro muito, na minha infância, da Petrobras. Porque o Petrobras ambiental e a Petrobras cultural, na década de 90, era muito forte, né? Principalmente no Rio de Janeiro, né? E eu também sofri muito com o impacto daquele desastre, daquele crime, né, do derramamento de petróleo na Baía de Guanabara, né, onde boa parte das comunidades pesqueiras locais, caiçaras, né, ficaram sem ter condições. Então, tudo isso que vocês estão falando, eu vi acontecer isso no Rio. Só que não foi na capital, né? Foi no interior. E aí, se não é no interior, não interessa tanto, né? Tem essa questão também social nossa. E eu queria trazer um pouquinho a visão de uma pessoa que é formada para essa propaganda, para promover isso. Porque eles não estão fazendo isso sozinhos, né? Como ela trouxe aqui o Douglas Silva, mas Douglas Silva tem uma situação, né, que a gente sabe que ele está lutando. Ele, do Cidade de Deus, foi um dos poucos que conseguiu ter
né? E ele lutou muito para ter acesso, né? A gente sabe que houve um questionamento do quanto ele, por ser preto, por não ser preto, mas da questão social, por que o Wagner Moura teve visibilidade e ele não, e toda essa situação, né? Então, mais pessoas que estão com boa condição de vida, e por que entram para promover esse tipo de coisa? Né? Por que a galera que estuda na PUC, na própria SPM, que não é uma faculdade, né, de baixo clero, vamos dizer assim, né? Por que essas pessoas não conseguem pensar sobre as consequências do que elas estão atuando, né? Então, eu, desde nova, eu sempre tive esse olhar crítico para aquilo que eu estava consumindo e aquilo que eu estava me relacionando. E eu fui cair dentro de uma faculdade de design e marketing por uma questão de comunicação. Mas, bobinha, não sabia o que eu estava entrando, né? Porque a SPM ela traz muito bem essa visão, né, como uma das maiores faculdades de comunicação e marketing da América Latina, como ela se autodenomina. Ela traz muito bem essa formação e sem nenhum pudor, como elas estavam falando, sem tapume, sem... É assim, através da razão e da emoção, transformar desejo em necessidade. Né? E eu já na faculdade, eu fui percebendo o quanto aquela formação ela era uma formatação, era uma corrupção mental. Né? De você estar ali tentando caber dentro de uma caixinha do mercado para que você utilize o conhecimento para aquecer aquele mercado que, diz a lenda, você necessita para sobreviver. Né? E sem escrúpulos, sem nenhum tipo de questionamento. E, quando se questiona, você tende a ser oprimido dentro da faculdade também. Né? A questão da academia, amor, não é só academia de pesquisa, né? Porque, até então, a faculdade, a SPM é mais profissional. Né? Até a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz era profissional. Né? Não tinha tanto viés de pesquisa acadêmica. Mas tinha aquela coisa... Hoje, eles me chamam. Hoje eu estava lá, né, entre os 20 trabalhos de 20 anos de design da SPM. Estava lá, o meu foi escolhido. Foi votado pelos professores. Mas, na época, o que essa hippie doida está fazendo de indígena dentro da faculdade, sabe? Porque eu comecei a questionar aquele modelo de sociedade que estava sendo posto ali para eu promover. Né? Por que eu não sou química? Eu não sou nutricionista. Eu posso dizer que na embalagem de um produto, se ele é saudável ou não? Se ele é nutritivo ou não? Mas é isso que a agência bota a gente para fazer, muitas vezes. Né? E se você não faz, você não tem emprego. E se você não tem emprego, vem família, vem tudo, e as consequências de você querer ter pensamento crítico numa sociedade alienada. Então, meu primeiro embate foi: cultura não é entretenimento, e cultura de entretenimento é distração. E uma sociedade distraída é facilmente capturada pela razão e da emoção e desejo e necessidade. Então, para que tipo, se o mundo está mudando, que tipo de mudança eu quero colocar a minha energia e o meu conhecimento? Será mesmo que é para fortalecer esse tipo de propaganda? Né? Será que é para isso? Será que não tem saída? Eu escuto assim, quando eu vim para cá, eu tenho 10 anos que eu estou mais para o Pará, né? Mas tem 20 que eu venho para cá. E eu ainda com aquela visão de achar que aqui as pessoas vão pensar diferente, que rola uma coisa diferente. E o que eu mais vejo é os eventos todos, do mesmo jeito que a gente via lá da Petrobras, o CCBB, financiado pela Petrobras, banco, né? Tudo macumada. A gente tem aqui o Bradesco, né? Que toda hora faz propaganda do agronegócio. A gente tem o Banpará, a gente tem o Banco da Amazônia, que financiou boa parte de Transamazônica, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, a gente percebe que essa história da propaganda alienando não é de hoje, né? E é uma coisa que está formando essa mente que pensa que precisa consumir tudo isso. Então, o minério é só mais um commodity, mais um souvenir dentro da seara de desejo do capitalismo. Né? Então, é pensar sobre como a gente vai construindo uma cultura de consumo, né? E uma cultura voltada para a exploração de nós mesmos.
E hoje, quem mais tem influência, sem dúvida nenhuma, não é o professor e nem o pai e a mãe, nem o responsável pela criança. É a mídia e a propaganda, a gente sabe disso. A gente está o tempo todo perdendo para esse estímulo que está sendo feito o tempo todo, né? Então, eu queria trazer aqui um pouquinho. A gente está, agora até segunda-feira, eu convido vocês para o lançamento do documentário Narrativas do Genocídio, né, que a história não contou, que traz a voz dos Avaeté, que são um povo impactado pela construção da Transamazônica, né? Dois, né? Que foram vários, né? E ainda são, né? Mas que nunca teve chance de falar sobre isso, que sempre teve uma narrativa em cima deles, né? Silenciando eles. Até mesmo quando você vê documentários falando de Belo Monte, que foi citado, o Belo Monte, o anúncio de uma guerra, por exemplo, não passou por Altamira, chegou no máximo em Belém, foi para o Alto Xingu, mas não veio para cá. Né? Então, não ouviu. Até o que a gente curte, que é o Depois da Inundação, não falou com os indígenas de recente contato. Então, em Altamira, nós temos 11 povos impactados por Belo Monte, cerca de. Mais da metade tem menos de 50 anos de contato. Se você não fala com eles, como é que você vai ouvir, né, o que está acontecendo? Né? Não fala com eles, não escuta eles. Então, a gente começou a fazer um apanhado para fazer esse documentário, que é na perspectiva deles, né? E também como essa história era contada, como essa narrativa era contada. Então, eu trouxe aqui para vocês um spoiler desse documentário, no qual a gente vê... Essa daí é uma propaganda da Sudam. Olha lá, chega de lenda, vamos faturar. Essa é a propaganda que meu pai via. Talvez seja por isso que hoje ele é bolsonarista, não sei. Mas hoje eu entendo que a gente caía na porrada quando eu era criança. Entendeu? Porque eu nunca aceitei essa visão. Né? Então, hoje eu lembro eu crescendo na madeireira da minha família. E eu nunca pensei que eu ia trabalhar com povos indígenas. Foi uma questão de rever essa sociedade que nós temos. Né? Foi essa busca pela minha identidade, a identidade que eu quero compartilhar. E aí, olha lá, muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e o incentivo da Sudam. O Brasil está investindo, o Banco da Amazônia, lá, com o aplauso e o incentivo do Banco da Amazônia, que ainda existe, né? O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. A Transamazônia está aí, a pista da mina de ouro. Comece agora, faça a sua opção pela Sudam. Aplique a dedução do seu imposto de renda num dos 464 projetos econômicos já aprovados pela Sudam. Ou então, apresente seu próprio projeto. Olha, a gente hoje luta tanto, né, para apresentar o nosso projeto. Olha só que oportunidade, né? Você terá todo o apoio do governo federal, dos governos dos estados que compõem a Amazônia. Há um tesouro à sua espera. Informe-se nos escritórios da Sudam ou nas agências do Banco da Amazônia. Vai. O próximo. Para a gente olhar, né, um pouquinho dessa história do greenwash e a gente entender como é que a gente também chegou aqui. É que eu não quero chegar no caminho das Índias, né, que foi bem mais... Mas vamos lá. Pode ser. Esse é 70. Olha lá, a Amazônia já era. Olha lá, estão tirando tudo. A Amazônia já era. Vai lá. Ó, Manaus, Amazonas, Rua Guilherme Mere. Bota esse mapa aqui embaixo, ó. Bota esse mapa aqui embaixo, que ele é perfeito. Esse aí eu acho... Esse aí, ó.
Esse é perfeito, esse aí. Olha aí, a visão. A visão que quase voltou. Na verdade, que voltou 4 anos, né? Que a gente conseguiu tirar agora, entre aspas, porque de alguma forma o que está também não é tão, pensa tão diferente, porque ele é siderúrgico, e siderúrgica adora mineração, né? Não é à toa que liberou o Belo Monte, não é à toa que teve tudo isso. E olha lá, ó, subpovoada. O Nordeste subdesenvolvido, né? Por isso que salvou a gente dessa cagada toda, né? Então, graças a Deus, dentro desse desenvolvimento ele está fora, né? E olha lá, ó, desenvolvido Sul, que está lá ferrado hoje, né? Pois é. E aí, ó, subpovoada, porque floresta né, não é importante, né? Vida é importante, né? Então, a gente está aqui, ó, com o nosso ancião, que é uma biblioteca viva. Dentro dos projetos acadêmicos e culturais, ele não é considerada a saúde dele. Mas a gente está aqui mostrando que é possível fazer projeto cultural, ganhar edital, conseguir recurso para Paulo Gustavo, para Cineclube, para a retomada da Funarte, sim, mas também para a saúde de quem faz cultura. Porque se a gente não conseguir fazer com que ele acesse saúde, como é que a gente mantém isso de pé, com essa mentalidade? Eu convido vocês a entrarem numa casa de saúde indígena. Eu convido vocês a ir na casa de Altamira, na casa do indígena que tem lá, para você ver a discrepância de que é a FUNAI toda espelhada num prédio novo e a casa indígena com mais de sei lá quantos povos indígenas amontoados. Né? Mas isso não está na propaganda da Norte Energia, né? Passa, por favor. Então, essa visão é que a propaganda se mantém. A propaganda mantém essa mentalidade. Olha lá. Pista para encontrar a mina de ouro. Então, associado a isso, vem o fato de que toda mulher adora a joia. De que toda mulher sonha. E, na verdade, o seu valor é denominado pela quantidade de joia que ela recebe do outro. Vê como é que a gente está valendo pouco? Ou nada, né? Então, essa é uma questão que está dentro do nosso imaginário, que vai sendo construída desde a Disney, né? Desde antes da Disney. E o que nós, fazedores de cultura, estamos fazendo para poder ter esse contraponto, como a Isa está fazendo, de, eu era uma fotógrafa, né? Que trabalhava com manifestações, uma coisa mais política e não sei o quê, e, não temos mais tempo para pensar só nisso. Tem coisa muito sinistra acontecendo. E eu tive esse estalo há 20 anos atrás, lá no Rio. Né? E hoje eu estou aqui, 10 anos com a Vaeté, né, trabalhando. Mas começa nessa estalo dentro da nossa casa, com as nossas coisas, com aquilo que a gente vive, entende? Também, né? E também se questionando do quanto a gente está sendo influenciado por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente se relaciona. A questão do trenzinho é maravilhosa, né? Trenzinho, desenhando trenzinho desde novinha, né? Desenhando anelzinho, né? Como que fala? Elefante, não conhecendo anta, né? Conhece só o elefante, não conhece a anta, conhece o tigre, mas não conhece a onça, né? Conhece a águia americana, que é minúscula, mas não conhece o gavião real, né? Que é sim a maior arpia do mundo, né? Olha lá. Mas isso era mostrado como uma coisa boa, né? Então, como é que uma mentira repetida várias vezes vira uma verdade? Mas eu não sei qual é o publicitário que não sabe disso, gente. Eu não sei, sinceramente. Tudo mentira. Dizer que não sabe, eu estava lá e me informei com eles, entendeu? Agora, não gostam de ver. Né? Não querem ver porque é a ignorância intencional. Né? Vem aquela questão da ignorância intencional. E o quanto nós somos frutos dessa ignorância intencional, cada um na sua própria medida. Né? Então, eu acho que é essa a grande reflexão
que essa mesa, inclusive, busca fazer. Bota agora no final... não, bota a primeira placa lá da Transamazônica, que também é maravilhosa essa placa. Essa placa estava em Altamira, na cidade deles, na inauguração de Transamazônica, que foi justamente o ano de contato deles, quando eles chegaram a 52 pessoas por envenenamento. Olha lá. Nestas margens do Xingu, plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, numa arrancada histórica para a conquista e colonização deste gigantesco mundo verde. Altamira, bem no mês do meu aniversário, 9 de outubro, nos anos 70. Né? Então, para eles, significou chegar a 52 pessoas, ver todo mundo morrer. A gente tem aqui 4 pessoas que viu todo mundo morrer e só sobraram eles, que é a Morocaí, o Coati, o Apebu e a VVI. E as sementes deles, né? Porque nós somos sementes. Eu quero trazer só por último aí, eu peço desculpa a vocês que sentiram essa tragédia de perto, eu não sei nem como é que é uma dor de perder o filho, mas é muito importante que, para um Estado onde a mineração é um dos principais motes, inclusive de recurso ambiental para projetos ambientais e culturais, e eu sei que tem muito produtor cultural daqui que não quis estar aqui, porque não quer olhar para essa realidade de corrupção, porque é corrupção. Se você está dizendo... Não é só para o Bolsonaro, gente, que fake news é errado, né? Se a gente consegue ver errado o fake news em quem a gente não gosta, a gente tem que conseguir ver o erro em quem a gente gosta. A gente não pode, porque não é uma questão de gostar ou não gostar. Eu gosto do Douglas Silva, né? Não é essa a questão. A questão é, irmão, até que ponto a síndrome do Capitão do Mato vai fazer os nossos irmãos vender os irmãos? Essa que é a questão. E será mesmo que a gente não tem outra alternativa? Então, nós temos a rede Constelar Ancestral, que é essa rede que está aqui pulsando, né? Um Isadora, que está lá, né? Metendo o dedo no Elon Musk, que a gente espera, né? O dedo na cara. Né? Mas também, aqui, representado por Marina, né? E todo mundo aqui se representando também na sua luta. Mas a gente tem que pensar... Qual é o papel de cada um, e principalmente profissional que está lidando com mídia, né? Fotografia, produção cultural, design, né? Propaganda. Até que ponto? Porque, bota aí, roda aí, 49 segundinhos, gente. Pois é. Quem está aqui em Belém e vai nos eventos, desde o MIC-BR, que foi feito pelo Ministério da Cultura, né? Que a gente tanto lutou para voltar, né? Desde o Diálogos Amazônicos, cansa de ouvir essas propagandas da Vale, né? Chega a gente, às vezes, não consegue nem ter o evento direito. O MIC foi assim. Era uma gritaria de Vale dizendo que era ambiental e não sei o quê, e não sei o quê. Tomou o evento. E aí, só trazendo aqui como é que isso aí é fake news. Claro que é fake news, porque a gente está aqui na prova, né, de que isso aqui é fake news. Né? Eu acho que aqui nós estamos na prova, e é um dos motivos da gente ter ficado tão feliz dessa exposição ter vindo para cá. Porque é tão difícil, né? Vocês que estão aqui, quantas exposições falando sobre as consequências reais da mineração, sem fake news, vocês veem aqui no Pará? Fala aí, Marcos. Acho que nenhuma, né? Nós estamos querendo já há um tempo, né?
Pois é, e será mesmo que os produtores locais, que todo mundo que está aqui não corrobora para isso estar acontecendo? Né? Que está na cidade, que eu digo, né? Que está aqui fazendo cultura e que muitas vezes vem desses territórios? Por quê? O que acontece que a gente tem que fazer uma Bienal das Amazônidas de arte com financiamento de quem está destruindo a cultura e a arte do Pará? Né? Então, dá para a gente eu como produtora cultural, né, que estou trabalhando com os Avaeté, incapacitados, vocês acham que eu posso pegar agora e meter uma lei semear, ou até uma lei Rouanet, entrar agora lá na Norte Energia, ou na Vale, e apresentar um projeto e depois ficar aceitando de botar eles lá dizendo que é ambiental no meio do nosso projeto? Vocês acham? O que vocês vão pensar? Vamos pensar, faz sentido? Se fosse o Bolsonaro, eu acho que todo mundo sabia a resposta, né? Mas quando é entre nós, fica difícil, né? A lacração, a ciranda da esquerda vem, né? Então, é sobre isso, né? Como é que a gente mostra, por exemplo, aqui ele está falando que está lindo, né? Que a Vale, né? Eu tenho uma reportagem aqui do Brasil de Fato, de 22 de fevereiro desse ano, dizendo que os atingidos por crime da Vale em Brumadinho denunciam propaganda falsa da empresa. Porque eles estão lá com ainda barragem, né, com risco de rompimento, de tudo, e a Vale dizendo que é ambiental. Agora, você acha mesmo que alguém faz uma propaganda dessa, sendo só mineradora? Você acha que não tem publicitário, gente com bom conhecimento para estar fazendo isso? Né? A corrupção e a prostituição é muito séria, né? E o quanto realmente nós estamos vulneráveis para ceder a isso, e o quanto a gente também pode, entre nós, se fortalecer para criar outras formas da gente conseguir acesso a recursos para a cultura. Né? E é isso que a gente, no Constelar Ancestral, seja com os Avaeté, seja com o povo Runicuim, que também a gente tem parceria, e outros povos da floresta, até o Quilombo da Bacatal aqui também sofre com o lixão do Aurá, a estrada e tudo mais. Nós estamos juntos, lutando pelo acesso dessas pessoas a recurso para a cultura, a produção cultural, sem precisar se vender, sem precisar se oprimir ou se colonizar. Né? Eu acho que é esse o nosso papel, e todo mundo que tem um pouco mais, porque os nossos direitos o tempo todo estão sendo transformados em privilégios. Né? A partir do momento que você tem consciência disso, e você busca utilizar os seus direitos transformados em privilégios, para compartilhar com quem está sendo negado esse direito, e a gente criar uma estrutura diferente, eu acho que é para isso que a gente tem que estar aqui. Né? E não só para explorar e consumir, é ter consciência. Não é culpa, gente, é responsabilidade. É outra coisa. Tá? É a gente pensar qual é a nossa responsabilidade nesse processo, não só como consumidores, mas como propagadores dessa mentira. Né? Então, é bem isso, que eu, como uma pessoa que tenho formação na área, que poderia estar produzindo um vídeo desse, né, uma coisa dessa para eles, e ganhando muito para poder estar aí bem financeiramente, entre muitas aspas, porque a gente sabe que tem gente se jogando dentro de edifícios de luxo e se matando, né? Então, até que ponto isso realmente traz felicidade e vale a pena? Né? Então, hoje, a gente que está, junto com o povo também, que está impactado pela hidrelétrica, né, de Belo Monte, e por tudo que vem, né? Como a gente falou, não dá para contabilizar só aquelas... Né, tem muita coisa que vem. A cadeia produtiva do agronegócio é uma coisa gigantesca, e eles estão muito bem organizados. A gente é que está atrasado nessa organização. Né? Então... já passou da hora da gente utilizar a nossa inteligência, o nosso conhecimento de uma forma mais consciente. E eu acho que é esse o nosso grande convite aqui, da gente pensar tanto a arte quanto o nosso conhecimento, seja ele qual for, de uma forma para fortalecer a vida, e não para destruir ela. Bom, eu imagino que para todo mundo aí essas falas devem ter sido muito potente, né? Deve estar todo mundo aí com a cabeça cheia de informações e enfim, mais questões do que respostas.
Mas eu fico muito contente de ter vocês aqui, uma honra enorme poder trazer essa discussão, poder propor essa discussão. Eu brinco sempre com a Helena, com o Wagner, o trabalho do Instituto é um trabalho de formiguinha, a gente trabalha mesmo colocando uma pedrinha de cada vez, e ainda que a gente não gere uma mudança imediata, o movimento ele é válido e a gente se sente feliz mesmo e contente de ter essa discussão, essa possibilidade dessa discussão. Bom, a gente estourou o tempo já, era para a gente ter encerrado às 9h, mas eu não gostaria de encerrar sem abrir, pelo menos para 2 perguntas. Eu tinha perguntas para continuar para elas, mas, enfim, a discussão foi muito boa, não era para ser interrompida. Então, só para a gente encerrar, alguém tem alguma pergunta para fazer? Você quer vir aqui? É melhor por conta do... Se possível. Sim, sim. Oi, meu nome é Mônica, eu sou mineira e moro no Pará desde a adolescência. Eu sou radicada aqui. Primeiro, eu quero parabenizar os trabalhos lindos, assim, maravilhosos, de todas, né? A exposição, enfim, esse lugar de engajamento político, né? Visceral, assim, que a gente vê. E eu queria fazer uma observação assim, de algo que eu percebi realizando um trabalho agora no mês de junho, no mês de junho desse ano, lá em São Joaquim de Bicas, com os Pataxó. E Pataxó, Então, eu queria fazer uma observação. Assim, a gente percebe, quando ela faz a referência aos capitães do mato, até quando, né, eles vão entregar os próprios irmãos. Então, eu queria fazer um destaque para a lógica perversa dessas pessoas à frente desses empreendimentos como o Belo Monte, que eu acompanhei desde 2013, e agora vivenciando a situação de Brumadinho numa parcela muito ínfima, muito pequena, através do olhar da Célia Angoró, dos Pataxó, né? E aí o que eu queria frisar é esse caráter de você lançar a discórdia dentro dos grupos, sabe? Essa técnica de desmobilização por dentro. Isso a gente viu acontecer lá em Belo Monte, a forma como eles despejaram mercadorias ali, sabe? A forma como despejaram TVs de LED e combustível e caminhonetes, e lançaram assim a desorganização entre os povos, que continuam sim aguerridos, que continuam, mas a gente sabe muito bem que os Assurini, por exemplo, era só a Coatinemo, e depois começou, né, veio a Itaaca. Eu tenho uma grande amiga da Itaaca, a Mirá Assurini. Então, o que ocorre? Eu fiquei muito mobilizada quando eu te escutei, já tinha visto essa foto aqui na imprensa, na mídia, essa foto de dentro do espaço, que é um espaço da segurança do trabalho, né? Que segurança é essa? Mas o que ocorre? O lastro de destruição deixado, não só de forma efetiva, como vocês trazem de uma maneira magistral, mas também a destruição por dentro dos grupos que vem depois, que surge depois, né? Havia os Pataxó fixados ali na Oxorrã, na beira do Paraopeba. Da feita que há o rompimento, as famílias elas se dividem nas opiniões. O que a gente vai fazer? Um grupo vai para a região metropolitana de Belo Horizonte, outro grupo diz, não, a gente vai fincar o pé, a gente não sai daqui.
sabe? Então, isso é normal, isso acontece em qualquer família, divergências, em qualquer comunidade, mas aí o empreendedor aproveita isso para lançar desunião, para fomentar a discórdia e enfraquecer os grupos. Então, a Célia Angorro resistindo bravamente lá na Caturama, que eu tive a felicidade de conhecer no mês retrasado, mas eu só queria enfatizar essa questão, que os capitães do mato eles são movidos pela inteligência, pela lógica ardilosa daquele que chega para destruir simbolicamente os grupos. E não conseguem, tanto que vocês estão aqui, sabe? Mas avançam, de qualquer maneira avançam. E eu queria saber, a pergunta é qual o lugar da academia, de maneira efetiva, nessas produções que são viscerais, como a tua, para promover assim debates, por exemplo, que chegue a uma Secretaria do Meio Ambiente e que questione: você vai implodir o Pedral do Lourenço? O que existe ali de bioma? Não são só os pescadores, é vida. Existe vida pulsante em toda a Amazônia, que atravessa, que está por baixo do rio, e é um ecossistema todo integrado. Então, acho importantíssimo o lugar da academia que produz esse tipo de trabalho, vital, visceral, vindo de uma filha de Baião, entendeu? Mas que isso chegue nas instâncias para promover pressão no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública, a partir da ação da academia, que deveria estar aqui, entendeu? Que seria excelente que se estivesse aqui, na figura, por exemplo, de alunos que estão iniciando um curso de arte, entendeu? Para eles visualizar, e eles visualizam esse espaço democrático aqui, total, de portas abertas constantemente, a Associação Fotativa, mas que os alunos de arte visualizem isso através de exemplos como estes, entendeu? Que trazem a arte como um engajamento político nesse mundo de sujeitos políticos que tentam devorar o mundo que a gente vive. Muito obrigada. A gente vai passar para a próxima pergunta para poder encerrar esse ciclo e elas finalizarem a fala delas, porque a gente está com o tempo bem estourado mesmo. Quem que gostaria de perguntar a outra pergunta? Então... Na verdade, é uma pergunta para as três, que vocês podem falar, talvez, no encerramento, respondendo a pergunta, obviamente acrescentado daquilo que vocês prepararam para encerrar. A gente tem visto muita propaganda feita pelo Instituto Brasileiro de Mineração. É uma instituição grande e poderosa, que tem uma capilaridade no Brasil muito grande. E a gente está vendo que essa propaganda ela tem atingido muito, de uma forma... Na verdade, eles estão conseguindo o objetivo deles. Eu quero ouvir um pouco vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada. Então, primeiro eu quero só fazer um comentário, que a gente tem 7 Avaetés Assurini de Xingu aqui. Avaeté porque é a autodenominação deles, né? Assurini, e Assurini fala muito menos, né? Porque só fala Assurini. E tem o Assurini do Tocantins, do Trocará, e o Assurini do Xingu, dentro dessa apelidagem antropológica, né, que foi um apelido que quem estava de fora colocou, né? E Avaeté é a autodenominação. Então, por uma questão do tempo, o Timei não vai conseguir falar, mas ele pode falar muito bem sobre essa situação que você está falando e o porquê que era só Cotinemo antes. É interessante conversar sobre isso com eles. E quem mais quiser. Né? Só porque ficou um pouquinho aberto isso. E é legal poder ouvir deles, né, essa história. Então, com relação a essa situação que você está botando, Helena, né? Helena, acertei.
Então, a gente já tem um tempo que a gente tem percebido essa questão do IBRAM, né? Inclusive, tem postos deles aqui, né? E a gente tem uma questão muito grande do Pará como ferramenta política, né, e de comunicação para isso estar acontecendo. Né? Desde quando o governador apertou a mão do presidente lá na COP, lembra? E depois foi para a OPEP? Pois é. Aquela ida do governador foi financiada por mineradoras, nós que estamos aqui sabemos. Né? Até porque não tem vergonha, não. Tá lá no meio da mídia social a marquinha das mineradoras enquanto ele está fazendo cobertura de vídeo da COP. Né? Então, essa situação que eu estou falando do Capitão do Mato é isso. Não é exatamente só o povo que está lá dentro, no território. Mas quem está corrompendo na Norte Energia, eu trabalhei no PBA. Sabe quem me chamou para trabalhar no PBA? A academia. Doutores de 5 décadas dentro do território, de 4 décadas de dentro do território, trabalhando, recebendo recurso da Norte Energia, dizendo que ia fazer, chamando, inclusive, influenciando a gente com boa intenção que quer, né, fazer alguma coisa para... Não, a gente vai fazer o cavalo de Troia, o Robin Hood, mas quando a gente chega lá, a empresa não deixa. E você ou adoece emocionalmente, ou você cede, ou você vai embora, que foi o que eu fiz. Porque eu não me vendi no Rio, vou me vender aqui, não é possível, né? Que eu vou sair lá, né? Então, essa situação do IBRAM é isso. É o fato da gente estar muito contaminado por essa mídia, né, pela cultura do entretenimento, uma cultura midiática que repete muitas coisas, muitas vezes, e vão, a partir da semiótica, associando valores de forma inconsciente. Isso, gente, não é viagem de teoria da conspiração, não. A gente estuda isso no marketing. Cada país tem a sua tabela de cores. O cheiro do McDonald's é feito no laboratório para que a saliva gustativa da gente seja ativada quando a gente sente o cheiro. Isso não é teoria da conspiração, é a própria. Então, assim, não fica caindo nesse conversa que isso não existe. Vai fazer uma faculdade, assiste uma faculdade de propaganda e marketing, que você vai entender por que o IBRAM está conseguindo. E é por isso que eu, como uma pessoa formada nessa área, eu tenho lutado tanto para que a galera dessa área, que tem esse poder, né, de persuasão, vamos dizer, que a mídia dá, para que tenha consciência, para que utilize esse poder de uma outra forma, para educar, para poder visibilizar, como ela está fazendo, como a gente está fazendo aqui. Entendeu? Porque o que está acontecendo é que a gente está numa vulnerabilidade também, não só financeira, mas emocional muito grande, né, em que ter as coisas vai suprir esse vazio, só que não. Né? Mas, mesmo assim, a gente tenta. E sabe quanto é que a Norte Energia pagava? Em torno de R$30 mil por mês. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu nem cheguei a ver, porque na metade do caminho eu caí fora. Mas, entende? Para quem está aqui lutando para ter um saláriozinho de R$2, R$3 mil, você ter 30 mil por mês e contar umas mentirinhas lá, que não é você que vai meter a mão na arma, sabe? Entre aspas, né? E é isso que a gente escuta da maioria dos fazedores de cultura, que acabam aceitando, que dizem que não tem outra forma, que dizem que não tem outro caminho, que é assim mesmo o jogo. Então, a gente, por exemplo, tem lutado muito para encontrar, inclusive, aí já falando de uma outra área de conhecimento que está associado a isso, os advogados. Cadê os advogados, as pessoas que entendem de lei, para não fazer uma empresa dessa poder cobrar da gente retorno midiático, da gente que eu falo fazedor de cultura, produtor cultural, retorno midiático para fazer fake news dizendo que ela é maravilhosa. A gente tem que receber o recurso de isenção fiscal, por exemplo, que é da Lei Rouanet, né? Mas sem precisar fazer fake news, porque fake news não é crime. Então, mas só que não funciona.
E aí, nessa história de lavagem cerebral, não é só a mineração e o branco que sai bonito. É o próprio McDonald's, a comida que está matando, é o combustível que está matando. Né? Todo mundo está saindo de bonito na história enquanto está matando. Né? Então, você começa a trabalhar. É uma ferramenta muito poderosa de persuasão, né? A mídia, né? A comunicação visual. E eu acho que isso tem muito a ver também com o poder de recurso. Porque se você for olhar o quanto a Vale investe em propaganda, não chega, às vezes, a poeira que passa pela assistência social pelos impactados. Gente, eu não vou estender muito, porque eu sei que a gente já está querendo ir embora. Mas, assim, eu só queria dar um exemplo de uma situação que aconteceu recente. Esse golpe que tentaram dar na Bolívia, né, no presidente, tem total a ver com essa história tipo, de fazer um enfrentamento, porque já que temos o lítio, né, 85% do lítio está, né, no território nosso, e como que a gente pode se beneficiar disso? Porque não é que não vamos explorar. Se vamos explorar de qualquer jeito, a todo custo, que seja pelo menos para trazer reparação para as pessoas, que elas possam ter qualidade de vida. Porque o mínimo que eles deveriam investir é em saúde e educação, que é o acordo que é estabelecido, né? Mas nem isso nosso governo exige dessas empresas. Eles não estão ali fiscalizando, eles não estão ali exigindo os direitos. E o que aconteceu na Bolívia foi que, quando o presidente decide fazer essa soberania, né, para dar o retorno para a população, ele sofre um golpe. E esse golpe, né, são grandes corporações, são grandes empreendimentos no mundo que dominam. Agora, se a gente tem um governo vira-lata, né, eu não posso nem xingar os vira-lata, porque eu amo os vira-lata, mas é um governo que cede a todo custo e que não tem amor por si próprio, porque a gente não está tendo amor com a gente mesmo, a gente está dando tudo e não está recebendo nada. Que relação tóxica, abusiva é essa, né? Isso serve para qualquer coisa, né? Então, assim, a gente continua dando e não recebendo nada de volta, né? São 524 anos de exploração dos nossos territórios e continua a mesma lógica colonial. Então, é uma mudança de comportamento, é uma mudança cultural que precisa acontecer. E eu acredito que a forma como nós estamos tentando fazer, que é a partir da cultura, a partir da arte, a partir da teimosia, né, de continuar falando, vou morrer falando. Pode ser formiguinha, mas eu vou morrer falando e sendo chata. Em todo lugar que eu vou, eu sou chata, mas não estou nem aí. Vocês que lutem para poder lidar com isso. Porque, assim, se não tiverem um monte de chatos no mundo para tentar fazer alguma coisa, a gente vai ficar olhando para isso, cedendo a tudo isso, e mantendo a mesma lógica colonial que há 524 anos destrói nossos territórios. Então, assim, se for a partir da nossa forma de gritar, né, que seja essa, a partir da cultura, a partir da arte, e é a cultura. Eu adorei que você comentou isso. Eles não são considerados cultura, né? Mas eles são a cultura a mais forte, a mais linda de todas, e é para vocês que eu olho para manter a força, para continuar caminhando, continuar acreditando nesse trabalho. Porque se não for para olhar para essa ancestralidade, que é o futuro, né? Para mim, esse é o futuro. Eles estão tentando nos vender que o futuro é explorar mais, quer dominar mais, quer vender mais. E, para mim, o grande futuro está em vocês, né? Está na forma como vocês veem o mundo. E acabei adotando isso para a minha vida, né? Consumir menos, consumir o que de fato importa, boicotar o sistema, boicotar empresas que estão explorando os territórios, que estão explorando a nossa vida, consumir dos pequenos produtores, né? Eu acho que é a forma, e ela parte da gente, né? Ela não parte de querer a mudança global se a gente não faz mudanças no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. Vamos lá, são 10 anos de política de cotas na universidade. Nós, após esses 10 anos, conseguimos chegar a uma pós-graduação. Aí, respondendo a pergunta dela, nós conseguimos chegar à pós-graduação. E as nossas pesquisas, elas falam dos nossos territórios, da nossa perspectiva. E ela traz essa carga histórica, essa memória toda e essa violência desses processos. E eu vou te dizer que isso tem incomodado muito.
e tem mudado muito a movimentação dentro da universidade. Eu vejo isso no nosso instituto, que é pequeno, né, Carlos? E, no início, nós somos 4 lá que vamos fazer exatamente esse mesmo trabalho, falar dos nossos territórios da nossa perspectiva. Uma metodologia que é estranha à maioria dos pesquisadores, que é a autoetnografia. E, no início, a gente levou muita porrada. Primeiro, não queriam que a gente falasse sobre o nosso território. Depois, não queriam que a gente falasse dessa maneira, em primeira pessoa. Depois, criticavam a quantidade de informações que tinha dentro da nossa tese. Não tem como não ter a quantidade de informação que tem. É impossível, porque não são 6 meses de pesquisa de campo, não é 1 ano de pesquisa de campo, não são 5 anos. São vidas inteiras, né, Carlos? Como o Carlos consegue colocar 30 anos de Andarilho do Marajó, né, numa tese? Não vai ser superficial. E a gente levou muita porrada por conta desse movimento, que a gente não está inaugurando, né? A gente faz parte dele, que ele já vem há um tempo, são 10 anos dessa política de cotas, e a gente conseguiu chegar nessa pós-graduação. Inclusive, a minha bolsa da CAPES é uma bolsa para comunidades tradicionais. Então, a gente conseguiu chegar a esse lugar, que até pouco tempo era o lugar da elite, da elite científica, que cobra da gente esse afastamento para fazer a pesquisa, né? Você tem que se afastar, o olhar do pesquisador. Não, eu não tenho que me afastar, eu tenho que mergulhar mais ainda fundo e trazer toda essa carga, né, histórica e violenta que foi todos esses processos para dentro da academia. E é a nossa maneira de lutar, é a nossa maneira de gritar e de pedir socorro. E de decolonizar e de pedir socorro. Eu acho que aí a gente faz parte desse movimento. Então, bom, vamos então encerrar a nossa conversa, mas não vamos encerrar a nossa luta, né? Vamos sempre falar. E eu quero agradecer muito, muito, muito a essas 4 mulheres maravilhosas que estão aqui, né? A fala de vocês, nossa, essa última fala sua do distanciamento da academia, da prática, é uma coisa que eu vivi demais no meu trabalho e uma coisa que me incomodava muito, né? Porque as pessoas parecem que o trabalho é maravilhoso e a academia ela cria teorias a respeito disso e completamente descolada da realidade. Enfim, muito bom. E quero agradecer demais a toda a equipe que está aqui, a Cecília, querida, né? Que está fazendo a filmagem, a toda a equipe, e agora me perdoe, não me lembro do seu nome, perguntei ontem, mas não me lembro. Desculpa, mas todos vocês. O nosso filme lindo que foi exibido foi feito pela Cecília, o nosso documentário, nosso institucional. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, de todos os que vieram, dos anciãos. Muito obrigada, todo o meu respeito por vocês. A de pé, que aprendi ontem, é o obrigada na língua de vocês. A de pé. Ah? É isso. Então, vamos, né, encerrar. Amanhã tem mais. Convido vocês a entrarem nas nossas redes sociais, seguirem o Instituto Camila e Luiz Taliberti, porque nós somos uma formiguinha, mas a gente já está criando um formigueiro, né, Marina? Isso que é o mais importante, né? Estamos criando um formigueiro. É isso. Muito obrigada. E até amanhã.